No vídeo passado, nós conversamos um pouco sobre o episódio em que Abraão entrou no Egito junto com a sua família e mentiu que Sara era a sua irmã, dizendo para o faraó e para os moradores do Egito que ela era sua irmã, com medo de morrer. E aí, com isso, ele tomou aquela bronca de faraó, né? O homem ímpio corrigindo o homem de Deus, o homem que carregava a aliança. E falamos também sobre os alicerces de uma aliança, que são promessas. E Abraão recebeu essas promessas de Deus. E nós vamos ver que Deus ele vai repetir e também acrescentar muitas outras promessas nessa caminhada. Então você vai ver agora, nós vamos entrar aqui no capítulo 13, nós vamos ver mais um episódio, mais aí um drama vivido por Abraão, logo em seguida que ele sai ali do Egito. E você vai ver que Deus vai trazer Abraão para perto de novo e vai garantir novamente essa aliança. Abraão sai de um episódio de erro, sai de um episódio de queda da sua fidelidade da aliança, e mesmo assim Deus reafirma a aliança com ele novamente, o que demonstra o caráter imutável de Deus e o caráter fiel, fidedigno de Deus. Mesmo Abraão sendo infiel, Deus continuava sendo fiel. E agora nós chegamos aqui no capítulo 13 de Gênesis e vamos ler aqui a partir do verso 4, porém, eu vou começar lendo desde o 1 para que a gente possa novamente ter aquele background antes de entrar no que a gente precisa falar aqui, tá bom? Eu separei alguns pontos para falar nesse vídeo e nós vamos terminar essa mensagem sobre fundamentos da aliança no próximo vídeo. Mas vamos lá começar lendo Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito, e foi para o Neguebe. Lembra que Abrão tinha saído do Neguebe e ido para o Egito por causa da fome. E agora Abrão está voltando para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, que agora é muito mais do que era quando entrou no Egito. Lembra que Abraão enriqueceu no Egito e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Aqui o texto deixa claro isso, né? Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Ele voltou para algum lugar que antes tinha sido para ele casa. Tinha sido lugar de segurança. Ele voltou para lá. Então, ele volta para o lugar de onde ele saiu e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Abraão sai do Egito, agora ele sai com uma bronca do homem ímpio, e sai do Egito com toda a sua família, e agora ele volta para o lugar de onde ele saiu, de um lugar que ele já tinha feito acampamento, e volta para o lugar onde ele levantou um altar e ali adorou ao Senhor. Ele volta para o altar. Eu não quero trazer essa mensagem para que você pense que altar aqui é sinônimo de igreja, tá bom? Nem sinônimo de púlpito. Eu vou anotar até aqui para eu não esquecer também. Não vem com esse pensamento de... Porque isso é nós somos conduzidos a isso. Abraão voltou para o altar. Abraão voltou para a igreja. Abraão voltou para o púlpito. Se você for colocar isso, trazer agora uma aplicação para esse texto, eu posso olhar para você e falar, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Mas isso simboliza para a maioria das igrejas voltar para a igreja. E o que Abraão fez aqui não é voltar para uma igreja, porque nem tinha essa conotação, e muito menos para um púlpito. E o púlpito também não é sagrado, é apenas uma elevação para se trazer a mensagem. Abraão voltou à presença de Deus para tomar direcionamento. Então, se eu tenho que aplicar esse texto de alguma forma, você precisa deixar os seus caminhos, você precisa parar de usar suas mentiras para tentar se livrar nos seus caminhos e voltar para a presença do Senhor, para ser direcionado unicamente pelo Senhor. E aqui sim eu trago a questão do Evangelho. Aqui eu trago, não tem nem como, eu trago a questão do Evangelho. Quem é caminho é Cristo. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Se você tem que ser direcionado por alguém, volte para Cristo e não para uma igreja. Isso pode ser o pós, fazer parte de um grupo,
fazer parte de uma igreja, fazer parte da comunhão de um ministério, para praticar os dons, para ajudar o próximo, para doar, para ser um contribuinte com a obra do Senhor, ajudar a sociedade ao redor, fazer parte de algo muito maior do que somente a sua casa. Aí sim, mas quando eu digo para você, Abraão voltou ao altar, Abraão voltou ao direcionamento de Deus. Da mesma forma, você precisa voltar ao direcionamento da palavra. Quem é a palavra? É Cristo, o Verbo que se fez carne. Está entre nós. Quando eu aponto isso para você, essa alusão messiânica nesse texto, a gente desmistifica tudo que é religião. Então a religião não pode direcionar o caminho para você, a religião não pode mostrar o caminho para você, a religião não pode facilitar o caminho para você, pois o único caminho é Jesus. Eu vou abrir para você, só para você guardar aí, que é extremamente simples também. Vou abrir aqui e eu vou ler com você. João 14:6, o Evangelho de João, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho que te guia à verdade é Jesus. Então, tudo que se afasta de Jesus é mentira. Tudo que vai na contramão de Jesus é mentira e te levará ao caminho da perdição. Agora nós estamos no verso 4 de Gênesis capítulo 13. E é aqui que a gente começa a notar um outro aspecto de Abraão. Abraão vai desistir do seu próprio caminho, das suas tentativas de sobrevivência, e vai começar a invocar a Deus em todo lugar que ele pare. Então, onde ele para e faz casa, faz morada, ele vai levantar um altar e vai pedir direcionamento de Deus. E são nesses direcionamentos que Deus vai falar para ele, reafirmar a aliança e vai mostrar para ele caminhos certos, direções certas para a sua peregrinação. Vamos lá, Gênesis capítulo 13, vamos lá a partir do verso 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Olha lá, Ló também enriqueceu no Egito e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Lembra que antes ali foi casa de Abrão e de Ló. E antes a terra suportava eles. Ou seja, o tamanho que eles eram de riquezas, gados, pastores, servos, cabia na terra que eles estavam. Eles foram para o Egito e quando eles voltaram, a terra não sustentava mais eles. Ou seja, eles tinham muito mais do que a terra podia oferecer. O que antes cabia, agora não cabe mais. E então houve contenda. É impressionante, né? É lógico que todas as coisas vão cooperar de alguma forma para que a gente alinhe o nosso caminho, aprenda a divergência, essa divergência vai ensinar Abraão nisso. Porém, é impressionante que aquilo que não vem da mão de Deus, por mais que seja riqueza, só traz contenda, né? É impressionante. A riqueza chegou. Nossa, agora eu vou poder ter tudo o que eu sempre quis. A terra não te suporta. Vai haver contenda entre você e os seus familiares. Vai haver contenda dentro da sua própria casa. E é isso que essa riqueza gerou, contenda. Apenas contenda. E então disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. É uma atitude nobre de Abraão e eu já explico. E entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Vamos parar só aqui para a gente começar a entender o que está acontecendo aqui. Primeira coisa que Abraão toma é uma atitude extremamente nobre e Abraão acerta aqui.
E é impressionante como Abraão acerta, mesmo cometendo erros agora, há poucos momentos atrás no texto, agora Abraão toma uma decisão acertada. Para que não haja contenda entre Abraão e Ló, para que não haja contenda entre Abraão e Ló, ele decide, vai para longe. É melhor você ir longe, mas que a gente não tenha contenda, para que a gente não quebre a amizade, pois nós somos irmãos. E isso é incrível, ele preferiu ver longe do que perto com problema. É uma atitude nobre de Abraão. Logo, Abraão leva Ló para cima do monte e levantou Ló os seus olhos, ou seja, começou a olhar toda a terra para escolher o espaço que tinha. Tem um ponto aqui também, né? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Aqui tem um ponto que é interessante. Eles estão no momento de decisão, certo? Então, os dois subiram provavelmente num lugar elevado, numa montanha, e quando eles chegaram nessa montanha, Abraão cedeu o seu direito de decidir para Ló. Porém, era de costume que o mais novo decidisse. Era de costume que o mais novo decidisse. Então Ló ia decidir. Para onde Ló fosse, Abraão ia para o lado contrário. Essa era como se fosse o padrão ético da época. E o mais novo, por mais uma questão ética, escolheria o lugar mais difícil, porque o seu tio é velho, para deixar o seu tio com uma situação mais fácil. O padrão ético foi cumprido até o momento da decisão, mas na hora que Ló avista as campinas do Jordão, a campina do Jordão, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Ló escolheu o melhor. Ló escolheu a melhor parte, o mais fácil, aquilo que traria para ele resultado imediato, aquilo que de longe era a melhor escolha. Ló olhou a campina do Jordão, linda, e para o outro lado, para o lado oposto, era seca total, não tinha rio. Porque nós temos que entender aqui que existe um fator geográfico extremamente importante para se traduzir riqueza na época, que eram os rios que cortavam a terra. O Nilo cortava o Egito e por isso o Egito era rico. O Jordão cortava a campina do Jordão e Sodoma e Gomorra, e por isso aquelas cidades eram ricas. Ló escolheu a cidade que estava mais próxima do rio propositalmente, porque ele sabia que ali a vida dele ia dar um up muito grande. O comércio ali é mais intenso, a vida ali é mais intensa, os habitantes dali, existem muito mais habitantes, mas como toda grande metrópole, da mesma forma que nós temos ali uma situação econômica mais aquecida, nós temos também problemas. E aí vem aqui o texto mesmo nos mostra isso. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ele olhou de longe, Sodoma de longe era linda. Sodoma de longe tinha um rio que ajudava a cidade no seu desenvolvimento. Sodoma era um lugar que a questão do comércio já era algo muito grande, o que faria de Ló um homem rico. Em pouco tempo ele iria enriquecer muito mais, mas só de longe ele não conheceu a essência de Sodoma. E a palavra traz que lá os homens de Sodoma, aqui ó, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Era uma terra profanada, uma terra mau, terra de ladrões, terra de pessoas que usurpavam, que mentiam, enganadores. Essa era a terra de Sodoma, mas de longe ela parecia maravilhosa. Mas quando você chegava para viver lá, era outra situação. Então, nem tudo, mais uma aplicação para você, nem tudo que a gente vê de longe e diz
é isso que eu preciso para a minha vida porque é bonito, porque tem um rio, porque tudo é favorável, é o caminho de Deus para você. Pode ser que você esteja entrando em algo muito complicado que vai destruir a sua vida, que vai destruir completamente a sua família. Então você pode estar vendo de longe. Eu sei, muita gente vê de longe. Tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, a gente vê antes de longe. A gente vê antes de longe e fala, eu quero, sei lá, a pessoa fala, eu quero ser rico como foi tal pessoa, eu quero ser rico, eu quero ter riqueza. Já que esse texto está lidando muito com essa questão, eu quero ser rico. Aí quando você chega na riqueza, você já perdeu sua família, você perdeu sua casa, perdeu o seu lar, perdeu o sono, perdeu a vontade de comer, perdeu a vontade de viver. Ou seja, ver de longe uma coisa não é a mesma coisa que conviver lá. Eu vejo muitas pessoas assim que migram, né, para outros países com um desejo, porque foram de férias, e ela olha e fala, puxa, eu quero viver aqui. Conheço pessoas que foram para Israel, viver em Israel, porque viram de longe, passou uma vez de viagem, e aí foram para lá, falaram, eu quero viver aqui. Estados Unidos é muito comum, pessoas passam de férias e falam, eu quero viver aqui. Mas todo lugar tem o seu desafio. Todo lugar tem o seu desafio. Então não é só olhar e falar, nossa, lá é maravilhoso. Eu preciso saber o que é viver lá. E Ló apenas foi para aquilo que ele via. E por que Abraão não olhou? Abraão não olhou para lado nenhum. Ele diz assim, para onde você escolher, eu vou para o lado oposto. Abraão não se importou para onde ele ia. Abraão não se importou qual seria a terra, se teria água, se teria rio, para ajudar e favorecer a sua estadia, a sua família. Porque Ló ia para onde ele via. Mas Abraão ia para onde ele acreditava. Abraão decidiu ir segundo uma palavra e não segundo aquilo que ele via. Ele acreditou na palavra do Senhor e saiu em fé, peregrinando aonde era terra de estrangeiros, como se fosse sua. Abraão acreditou e por isso que ele não precisava ver, porque quem acredita vive pela fé, não por aquilo que vê. Não por aquilo que viu, não por aquilo que contaram. Quem tem uma palavra, quem tem uma aliança alicerçada em promessas, ele não precisa ver para ir. Se o Senhor falou, vá, acredita, apenas acredita. E aqui eu trago essa lição de Abraão incrível. Ló se apartou dele e foi para onde ele via. O lugar que Ló foi, Sodoma e Gomorra, foi destruído. Em pouco tempo ele foi destruído e lá houve grande miséria. Grande miséria. Vai estar no texto sequencial, só que nós não vamos falar nesse bloco de mensagens. Mas vai estar lá para o capítulo 15 de Gênesis. Sodoma e Gomorra foi completamente destruído, os seus habitantes foram levados como prisioneiros, eles perderam tudo e Abraão vai salvar Ló nessa situação toda. Então, ver apenas e parecer bom não é o suficiente. Precisa de muito mais do que isso. E Abraão foi para onde ele acreditava, porque ele sabia que ele poderia estar no deserto, que o Senhor ali estaria com ele. Ele já tomou a bronca que ele tinha que tomar no Egito, agora ele sabia que ele iria para onde o Senhor o direcionasse. E se fosse para uma montanha, ali o Senhor ia cuidar dele. Se fosse para um vale, ali o Senhor iria cuidar dele. Não importava o lugar. Quem tem uma promessa, não importa o lugar. Quem tem uma aliança, não importa o lugar. Não importa se você mora num lugar extremamente difícil, não importa como esteja a sua situação agora, não importa qual seja o momento da vida que você esteja agora atravessando, não importa o momento que você está agora assistindo esse vídeo, se você tem uma aliança, apenas descansa, passe por esse processo, passe por este momento, porque o Senhor é quem garante, o Senhor é quem direciona. Mesmo no momento difícil, o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem te direcionado, o Senhor tem te ajudado. E foi nisso que Abraão se apegou, ele acreditou tão fielmente que Deus o guiaria em terra alheia, em terra estranha, sem rio, sem estrutura, terra ainda não habitada, ou muitas vezes habitada por estrangeiros que seriam inimigos logo mais. Abraão não se importou com as dificuldades, com os processos, com os problemas, pois ele sabia que quem prometeu é fiel para cumprir. E ele creu nisso antes que houvesse a Escritura.
Antes que houvesse testemunhos a respeito do Senhor, ele creu fielmente, por isso ele leva o título de pai da fé, e nós temos que olhar para ele como patriarca da fé. Realmente não tem como tirar esse olhar dele, ele acreditou tão somente. Verso 14, e disse o Senhor a Abrão, logo depois que Ló se distancia de Abraão e vai habitar lá em Sodoma, olha só o que acontece. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. A Bíblia deixa claro isso. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhos de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali altar ao Senhor. Deus reafirma a promessa novamente a Abrão. Deus volta ali agora, depois do romper, depois da separação, depois da tomada de decisão, presta atenção nisso, guarda isso, depois da tomada de decisão de quebrar o vínculo, que já era para ter acontecido desde o início, quando Abraão saiu da sua parentela, agora sim, todos os vínculos estão cortados. Agora é só Abraão e a sua família e os seus servos que estão ali. Deus chama novamente Abraão e garante para ele a aliança. Ele reafirma a aliança. A primeira coisa que Deus faz aqui é reafirmar. Deus está reafirmando a aliança a Abraão. Eu reafirmo com você o que eu prometi. Eu não me esqueci. Eu vi o que você passou por esses momentos e eu não me esqueci da minha aliança. Está firme, está segura, eu garanto. Só que aí, Deus não só garantiu a aliança. Lembra da aliança lá do capítulo 12? Lembra? Sai da tua terra, da tua parentela, farei bendita todas as nações da terra. Agora, a aliança é mais específica. As promessas, né, que garante essa aliança são bem mais específicas, muito mais específicas. O que Deus faz é Abraão agora ter uma ação. Levanta a cabeça, olha, agora sim, olha tudo ao teu redor. Agora caminha sobre a terra, tanto em largura quanto em comprimento. Agora você precisa andar sobre a terra pelo comprimento, pela largura. Agora sim você vai pisar na terra que eu te darei. Agora sim você vai olhar a terra que eu te darei. Deus, além de agora garantir a aliança, ele faz pontos específicos na promessa que fazem toda a diferença na nossa vida. É quando Deus nos mostra sinais de que aquilo realmente vai acontecer. Quando Deus nos mostra que existe realmente uma terra que ele nos dará por herança. Quando ele nos faz pisar sobre um lugar que a gente falou, isso é impossível, aí Deus nos coloca os nossos pés sobre aquele lugar e diz, isso vai ser seu por herança, eu prometi, eu garanto. Esse é o poder da aliança de Deus. E quando acontece isso, eu vou trabalhar mais esse texto no próximo vídeo, mas quando acontece isso, eu vou fechar esse vídeo aqui. Abraão pegou as suas tendas e mudou para o carvalhais de Manré. Ali Deus ele vai levantar também ali um altar. E ele habitou junto a Hebrom. E a palavra Hebrom no hebraico quer dizer aliança. Olha que incrível. Abraão vai para o lugar que se chama aliança. Ele vai ali com a garantia, com o descanso. Essa atitude mostra que Abraão foi ali descansar na aliança, repousar sobre a aliança, viver sobre a aliança, ele e toda a sua casa. Para fechar, para a gente ir para o próximo vídeo, você tem que habitar na aliança, descansar na aliança.
viver na aliança. Se você não pegar as suas tendas e fizer sua morada na aliança, você jamais terá entregue para Deus toda a sua vida, todas as suas expectativas, a sua esperança. Só há esperança em Deus. E foi Ele que te prometeu. E foi Ele que fechou uma aliança com você. Essa aliança faz parte da tua vida também. E está garantido por aquele que se entregou como garantia dessa aliança. E fez com que a aliança de Deus com Abraão, essa promessa, tivesse validade na sua vida. Você está garantido por essa aliança. Agora você está disposto a deixar as garantias deste mundo, os luxos deste mundo, os prazeres deste mundo, a credibilidade dos homens deste mundo para habitar na aliança de Deus e depender somente dele? Esse é o desafio desse vídeo. Vamos deixar para o próximo vídeo, a gente continua e encerra esse assunto que, com toda certeza, vai fazer muita diferença para a sua e para a minha vida, como já tem feito, espiritual e a vida no Evangelho. Vamos para o próximo vídeo.